também para isso. Quando começou isso, eu reassinei o Claude, comecei a fazer os experimentos, e aí aconteceu que eu tenho hiperfoco, né? Eu tenho o nível autista nível 1, e o meu problema, o meu hiperfoco, se eu não tenho obstáculo, eu vou. E o problema de projeto de software é que, por melhor que eu seja, eu não sou bom em tudo. Então sempre tem alguma coisa, tipo, eu odeio fazer tela, eu odeio fazer HTML, eu Aham. sei fazer, mas eu odeio fazer. Então sempre que eu for fazer um projeto e cai num pedaço desse, aí eu fico, ai, que bosta, Aham. deixa eu olhar um tutorial, aí eu vou fazer outra coisa, jogar videogame, etc, e não sai o projeto. Dessa vez, acabou os obstáculos. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Entendendo. E nesse foi indo, começou no final de janeiro, quando eu fui ver, eu tava em abril. Assim, Respirando isso diretão. eu tava almoçando e jantando na frente do computador. E e eu também, uma coisa que eu não gostava antes, porque tinha muita teoria, mas muita coisa prática. Todo mundo chegava a futurologia, vai dar pra fazer, vai dar pra fazer, fiz um livro, fiz uma palestra, mas cadê o resultado? Ninguém Aham. mostra um resultado. Então, pra quebrar isso também, tudo que eu fiz, praticamente tudo que eu fiz, eu abri open source e documentei. Então, no meu blog, Acton Rails, tem a documentação do que eu fiz, como foi o passo a passo de tudo que eu fiz, e no GitHub, no meus repositórios, tem lá 16 projetos que estão abertos, são mais de 300 mil linhas de código, que é o equivalente a um projeto médio, vamos dizer assim. Aham. Então, tudo aberto para que as pessoas possam ver. Alguns projetos open source já tem contribuidor, tem issues que as pessoas coloquem. Ele está rodando versão 01, 02, 03. Então, tem ferramental que as pessoas já estão usando. E aí a ideia toda é que mudou essa forma de trabalhar. Então, aí a ideia é que eu quero tentar mostrar o que Aham. significa isso sem ser futurologia, o que de fato dá para Coisas que fazer. dá pra gente fazer na prática É. agora, né? Então, vamos começar então no seguinte, cara. É, o... Existem várias formas de você lidar com. Aqui a gente está falando de código. Tem várias formas de a gente lidar com inteligência artificial e código, né? Para começar, o teu jeito de escolha é rodando local ou tu roda em nuvem? Como é que tu prefere É usar? uma excelente pergunta. Você vai ver 500 milhões de opiniões a respeito. Então, na semana passada, eu realmente resolvi fazer um teste mesmo. Então, eu fiz. O projeto tá no GitHub, ele chama LLM Coding Benchmark. Eu não gosto dos benchmarks oficiais, porque a maioria dos oficiais eles são pequenos trechos de código muito simples, é o que a gente chama até de lit code. Então, como fazer a ordenação de uma lista? Aham. Como eu mudo as cores disso para isso? Umas coisas Tá. bem pequenininhas. Não é um projeto. Então, o que eu fiz foi, eu automatizei uma ferramenta chamada OpenCode, que é uma versão open source do que você conhece como Codex ou Cloud Code. Tá. E eu fiz esse OpenCode, eu fiz com ele, porque o OpenCode conecta com quaisquer outros LLMs, locais e comerciais. Tá. Então eu fiz uma bateria de testes rodando mais de 33 modelos, então isso está tudo documentado, rodando modelos open source, locais na minha máquina, e as versões comerciais desses open source, que está rodando na nuvem. Então existe um serviço chamado Open Router, você conhece? Não. Open Router funciona assim: em vez de você criar uma conta em cada uma dos provedores, você cria na Open Router, paga só para Open Router e ele permite escolher. Eu posso ir de Cloud para GLM, para Minimax, para Kimi, DeepSeek, o que eu quiser, numa única API com um único token, numa única bilhetagem. Eu pago uma vez só, Interessante. eu recarrego os créditos e ele usa em quaisquer que eu pedir. Então, eu automatizei o OpenCode para desenvolver um micro projetinho, é nível Hello World, tipo, nível entrevista de emprego Aham. de projetinho, que era para fazer uma aplicação web que tem uma pequena cara parecida com o chat GPT, que você vai online e tem um chat, que conecta no Open Router para fazer um chat mesmo. Então, eu pedi para cada um deles fazer uma aplicação de um mini chat. Tá. Então, ou seja, não é complicado de fazer, qualquer programador júnior deveria fazer isso em 1 ou 2 dias no máximo. Então, eu fiz como se fosse no Cloud Code ou no Codex, que você começa a fazer prompt, ele faz as coisas. Eu fiz um prompt para gerar a primeira versão e um segundo prompt para amarrar o projeto no final. Então, são 2 prompts. Aham.
Que é diferente de você faça um algoritmo, faça um pequeno trecho. E aí eu fui rodar em todos eles. Para rodar em todos eles, eu tenho uma RTX 5090 da NVIDIA, que é a melhor placa de vídeo que tem hoje no mercado, só que ele tem um grande problema, que ele tem muito pouca VRAM, que é a memória que tem nele. É 32 GB só. Significa que eu não consigo rodar modelos com mais de 30 bilhões de parâmetros. Então, para isso, eu comprei um mini PC que é fraco, que é a AMD Ryzen AI Max, que é o chip AI Max, e ele tem uma GPU embutida que permite compartilhar a RAM que vem nela, e eu comprei com 128 GB de RAM, aí eu consigo dar 96 GB para essa máquina. Aí eu consigo rodar modelos maiores como o Qwen 3 122 bilhões de parâmetros. Então eu fui até os open source 122. O que acontece se tu tentar rodar isso numa máquina que não aguenta? Fica lento. Tá. Fica lento. Só. Então foi isso, porque eu baixei o Llama, eu acho. Isso. Né? E aí eu tentei alguns modelinhos quando eu tava brincando, tentando descobrir onde é que eu me encaixava melhor. E eu tentei, deixa eu ver qual que é o mais fodão aqui, sem noção nenhuma. Baixei enquanto eu jogava minha partidinha de Hearthstone, né? Quando eu fui rodar a parada, o computador virou uma carroça na hora. Vira carroça, porque ele vai usar toda a sua GPU. E dependendo do tamanho do modelo, ele vai consumir toda a sua VRAM e vai começar a usar a sua RAM da CPU. E isso é um sério problema, porque ele vai ficar transferindo camadas do modelo entre RAM e VRAM, e isso ele usa a CPU no meio do caminho, numa RAM que é muito mais lenta. Então, memória hoje, não é à toa, todo mundo sabe que memória ficou caro pra cacete, por causa... A maior parte foi por especulação. Foi o desgraçado do Sam Altman. E lembra que eu falei mal dele da última vez, vou continuar falando mal dele. Tu fala mal dele nos podcasts também? Falo mal dele. Cara, o cara, ele encomendou, antes de fabricar todo o estoque de RAM pra ele. Na cabeça megalomaníaca dele, ele ia precisar de toda a RAM que tinha, mais as que iam ser fabricadas. Tava neste nível. E de fato tem uma demanda, que não é só dele, de criar mais data center para inferência de IA. Mas essas notícias que um Sam Altman da OpenAI dá, o Dario Amodei dá, cada tweet que o desgraçado dá, move o mercado. O mercado teve alto, o mercado teve baixo, porque o Amodei soltou um tweet, entendeu? O que tu acha da Amodei? Também outro desgraçado. Tá bom. É outro desgraçado. É que eles são desgraçados de jeitos diferentes. Tá. O Sam Altman, ele é um mafioso. Ele sabe que é um mafioso, todo mundo sabe que ele é um mafioso, ele acha que é o Michael Corleone, mas na verdade ele é o Fredo. Tá. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Sim. Você não é da minha família. O Dario Amodei, por outro lado, ele tem God Complex. Ele quer ser Deus. Ele acha que ele é a voz certa da humanidade e ele tá lá pra salvar o mundo. Entendi. Dá pra sentir na vibe mesmo, né? Ele quando tu assina os serviços dele, até os termos são meio nessa vibe. E aí, ironicamente, os dois melhores do mercado, de fato, são o Opus 4.6, agora vai ser o Mythos, que tá saindo agora. Não, o Mythos não pode. O Mythos, ele conseguiu sair do confinamento programado cuidadosamente para mantê-lo preso e ele saiu e, portanto, Akita, nós não podemos usar o Mythos aqui, eu e você, na nossa casa. Exatamente, é perigoso demais. Perigoso demais. Ele pode causar uma terceira guerra. Nossa, Mythos. Ainda bem que você já entendeu isso também, e todo mundo de casa espero que esteja entendendo. Porque os dois melhores modelos, de fato, hoje, são o Opus 4.6 e o GPT 5.4 X-High, porque tem várias camadas, né? Sim. E eu vou explicar por que depois. Tá. Dos modelos não americanos, o máximo que você tem é o da Zai, que é chinesa, que faz o GLM 5.1, ainda tá abaixo, ele tá mais próximo do Sonnet 4.5, 4.6 do que do Opus 4.6. Mas já é ele é usável hoje. E os outros é bullshit. Isso aqui tudo a gente tá falando de código. De código. Fazer código. De código, sim. Então, desculpa até, o contexto é que eu sou programador, isso, né? É importante. Porque assim, não tem uma... No teu podcast eu ouvi, inclusive, de modelos que eles alucinam como se estivessem fazendo código, mas eles estão só... Isso. E vai continuar alucinando, tá? Isso não... Eu vou explicar como a gente conseguiu controlar essa alucinação também. Tá. É natural de LLMs alucinarem, faz parte do processo. O problema não é se ele vai errar, é quando...
quantas vezes, o que que eu faço quando ele erra, Tá. entendeu? Mas dos modelos open source, ou modelos não os frontier models que a gente chama, existem uma categoria enorme. Quando eu falo que são bullshit, não é que são ruins, tipo, inusável. É que comparado ao Opus e ao GPT, eles estão uma camada abaixo. Então, existem modelos uma camada abaixo que dá para usar para programar, mas você como programador vai ser exigido mais de você. Então, modelos que estão abaixo deles. Então, tem o GLM e embaixo aí você vai ter modelo Kimi, modelo Minimax, nos níveis open source que dá para rodar na sua máquina, a única que vale a pena é o do Alibaba, que é o Qwen 3.5, de Esse que eu 35 tentei, bilhões. fudeu minha máquina. E esse é o mais rápido, é o mais performático e o que melhor gera código, mas, tipo, dentro de um ranking, eu tenho um ranking lá, ele tá, tipo, lá embaixo no ranking, entendeu? Então, eu podendo pagar, eu prefiro pagar o Opus do que rodar o Qwen. Perfeito, entendi. Entendeu? Entendi. E por que faz o Opus ser tão incrível assim? A gente tem lá, inclusive, no aplicativo, dá para eu escolher o Opus com pensamento estendido e tem como eu escolher o Opus com 1 milhão de tokens de contexto, né? Isso. Eles são, esse e o GPT 5.4, eles são objetivamente melhores que os São outros, objetivamente melhores. mas por quê? Tá. Então vamos lá. Durante 2022 até 2024, o que aconteceu foi uma corrida de parâmetros. Então eu diria que foi a guerra dos parâmetros. Então, o GPT lança com 1 bilhão, aí a Meta lança o Llama com outro 1,5 bilhão, 10 bilhões, 50 bilhões, e a gente chegou no trilhão. Acho que os modelos de fronteira hoje, todos estão na faixa de 1 trilhão de parâmetros. Então, só que, como eu falei, essa proporção de parâmetros não representou proporção de melhores respostas, tá? Ele melhora, mas é aquilo que eu estava explicando a última vez, é uma curva em S. A partir do ponto de 2023 para 2024, você aumenta 10 vezes o número de parâmetros, mas você só melhora 2 vezes a inteligência. Só que se você aumenta 10 vezes o parâmetro, você precisa de 10 vezes mais energia, 10 vezes mais máquina, para ter só um ganho de 2 vezes, sabe? Perfeito, então, próxima versão... Daqui a pouco tá economicamente inviável. É inviável, já é inviável. Hoje já é inviável. Esse tipo de crescimento. Esse tipo de crescimento já é inviável. Quando chegou 2024, a gente já estava, acho que no 2024 piorou a inferência, porque aí o GPT lança o modelo O1, que é o modelo Omni. E esse modelo O1, a grande diferença dele é a ideia de thinking, a ideia de pensamento. Então, o que é uma LLM? A LLM é um modelo feito para gerar texto. Esse é o propósito dele. Então, aquilo que todo mundo já falou milhões de vezes, eu gastei 5 horas explicando no último podcast, que você pega o seu contexto, calcula a atenção em cima desse contexto para gerar um novo token. Aí você pega agora o contexto mais um novo token, calcula tudo de novo para gerar o próximo token, vai fazendo isso até ele soltar uma resposta, certo? Essa é a versão do GPT-2. Então, você tem o seu contexto, que é a sua pergunta, por exemplo, e quaisquer outras instruções que ele dê, e aí ele gera uma resposta imediatamente. E essas respostas são muito burras. O que o thinking faz, então aí você treina uma nova categoria de modelo para que, em vez dele já começar a te dar a resposta, ele primeiro começa a gerar novas perguntas para ele mesmo. Então ele se retroalimenta de novas perguntas. Então é como se você fizesse uma pergunta, daí em sequência fizesse crie perguntas para a minha pergunta, aí ele cria perguntas para isso, fica escondido. É aquele momento que fica girando no seu chat. O thinking é porque esse thinking está gerando novas perguntas e devolvendo para ele mesmo. Então ele está gerando novas respostas e aí no final, depende de quantas camadas de resposta, é o tal do deep thinking ou high thinking que eles chamam, eu posso ir quão longe eu quiser ou parar no meio, é isso que determina a qualidade da resposta. Por exemplo, a diferença do Sonnet para o Opus é justamente essa profundidade de pensamento. O Opus vai ter um pensamento muito mais longo do que o Sonnet, por isso o Sonnet é mais rápido também. Só que ao fazer isso, você gasta mais token. Entendi. Pra caralho. Muito obrigado, Akita. Agora eu entendi. Entendeu? Então, a ideia dos modelos mini ou os modelos rápidos é que eles têm ou não têm thinking ou o thinking deles é limitado. Então, por exemplo, a Anthropic, ele tem o modelo Opus, que é
maior esforço, que se chama, né? Maior esforço, profundidade de pensamento, qualquer um desses termos quer dizer quantas camadas a mais de pensamento vai ter. Cada camada a mais aumenta o número de tokens que você está gastando, porque ele está criando mais perguntas, mais respostas, por isso que do nada, de repente, gasta pra caralho, porque ele tá lá... O modelo Sonnet tenta ser um balanço para ser genérico. Quanto mais burra a tua pergunta, ou quanto mais genérica a tua pergunta, mais token tu gasta também? Gasta também. Depende, tudo depende do problema que você quer resolver. Porque às vezes você pode perguntar, confirma para mim essa informação. Daí ele vai entender que tem que procurar na internet e vai trazer um texto que vai consumir seu espaço de contexto. Entendeu? Ele vai falar, confirmei, eu li a enciclopédia inteira para te confirmar. Fudeu, entendeu? Você vai gastar todo o seu contexto. No mundo do GPT, você tem os modelos mini que são rápidos. No modelo do Claude, você tem o Haiku que é rápido. Então, Haiku e Mini são os rápidos, aí você tem o GPT normal e o Sonnet, que é aquele que você normalmente usa primeiro, e você tem os de mais caros, porque vai gastar mais token, que é o High ou o Opus, e agora o Mythos. E, cara, mas ainda assim, a diferença entre o Opus no máximo pro GPT 5.4 no máximo, ainda me parece que o Claude é melhor, cara. Então, e aí eu até brinquei hoje que GPT versus Claude é o novo PlayStation versus Xbox, Sega versus Nintendo. Já tá todo mundo, não, porque o GPT é melhor, não, porque o Claude é melhor. Já tem gente escolhendo o time. Tá todo mundo assim. E tem a ver com essa experiência que você teve. Então, eu usei os dois por centenas de horas. Então, eu hoje, em abril de 2026, tenho preferido o Opus, mas não quer dizer que eu não uso o Codex. Vira e mexe, eu caio em coisas que o Opus não consegue fazer e o Codex consegue. Então, quando eu vejo que o Opus tá pensando demais, então ele demora mais, ele tenta fazer uma coisa, não consegue, fica tentando, eu paro e vou pro Codex. Falo, Codex, a gente já tentou fazer isso. Pega o projeto da onde parou e vê se você consegue. Muitas vezes ele consegue continuar ou vice-versa. Aconteceu o oposto também. Eu fiz no Codex, ele ficou literalmente uma manhã inteira rodando sem conseguir resolver o problema, eu vou mostrar depois. Mandei pro Opus hoje e eu só fiz isso porque eu acabei com o meu plano do Claude. Quinta-feira eu acabei com o meu limite semanal do plano Max 20x com extra usage. Aí eu fui pro Codex e eu fiquei o fim de semana usando o Codex. Aí segunda hoje, resetou o limite, eu já nem sei que dia mais é, tá nesse nível. Resetou o limite, aí eu voltei pro Opus, pro Claude, e aí eu voltei pro problema que ele patinou no Codex e resolveu o problema. Então, você vê que ele fica indo. Eu sempre, pra quem me acompanha e assistiu meu canal no YouTube, uma das coisas que eu sempre falei, isso acontece com linguagem de programação. JavaScript, ou Python, ou Java, qual que é melhor? Foda-se, eu não sou outdoor de linguagem, eu vou usar a que resolveu o meu problema melhor naquele momento. Eu falo que todo bom programador tem que ser promíscuo e desleal com toda a tecnologia. E eu sou assim, eu sou totalmente desleal. Então hoje, abril de 2026... Por mais que eu odeie o Dario Amodei, eu separo, porque Anthropic não é o Dario Amodei. Anthropic tem centenas de excelentes engenheiros trabalhando, independente do Dario Amodei. Então, eles têm uma boa ferramenta, hoje funciona melhor. Eu estava hoje, inclusive, nessa discussão, conversando com um conhecido meu, que é o Felipe, foi até streamer, eu nem sabia disso, Mr. Kibis. E aí ele tá hoje na OpenAI e ele tava justamente tentando evangelizar o Codex. E aí eu falei para ele, cara, por que o Codex não atende 100% o que o Claude me faz hoje? Aí... O problema não tá no modelo, o problema tá no harness, o harness como é que chama harness em português, que você coloca no cavalo para controlar ele? Rédeas. Isso. São as rédeas que você coloca no modelo. O modelo sozinho é um componente. O outro componente é a ferramenta que usa o modelo. E as duas têm que estar trabalhando em conjunto para isso funcionar.
O Cloud Code, neste momento, ele tem um melhor harness, uma melhor rédea do que é hoje o Codex. Uhum. Então, se o Codex implementar a mesma estratégia que o Cloud Code usa, usando o mesmo GPT, ele provavelmente vai ter respostas melhores ou superiores. Então, é por isso que eu até falei, esquece livro, essas coisas, porque hoje tem uma versão, amanhã pode sair o Codex novo, ele inclusive me falou que eles estão trabalhando em muitas dessas coisas que eu estou sentindo falta, e quando sair essa versão, provavelmente pode mudar o jogo. Perfeito. Entendeu? E aí, entendi, e que bom, porque é isso que... É pra aí que a coisa parece ter espaço pra evoluir, não é, Akita? É num harness melhor, Isso. é num... Até, por exemplo, uma coisa que o Opus faz que eu não sei se... Quer dizer, que o aplicativo do Claude pro Windows, ele faz ele, por exemplo, ele organiza a minha pasta de download, tá ligado? Ele faz Pode fazer o que quiser. Faz umas coisinhas assim que me parecem vantagens competitivas pro aplicativo do ChatGPT, por exemplo, entendeu? E o Codex faz também. Eu não sei no Windows, no Linux ele faz. Faz mas também. Pro CLI? CLI? CLI. Então, o Claude, ele é mais amigável, manja. Pra um cara que não é o Akita, isso faz diferença, né? Faz. E até foi engraçado, porque acho que foi semana passada ou retrasada, que teve o vazamento do Cloud Code. Você viu isso? Vi. Que o Codex da OpenAI, pelo menos o Codex, ele tá no nome Open e ele é aberto. Então ele tá no GitHub, todo mundo já podia contribuir com o Codex. Eu fiquei sabendo disso só hoje também, porque o meu amigo me falou, eu não sabia. Mas o Cloud Code sempre foi fechado. E aí teve aquele vazamento deles, e aí foi uma febre, todo mundo viu como é que o Claude foi feito, o que tinha dentro. Eu fiz uma cobertura gigante disso no meu blog, explicando passo a passo tudo. E o código deles é macarrônico, mal feito. Então eles estão naquele ritmo de empurrar código mais rápido possível pra sair na frente, sabe? Tô entendendo. Mas significa assim, tá todo mundo nessa competição. A Anthropic e a OpenAI não podem se ver, se encontrar na mesma rua, ou eles brigam através dessa rua, mas eles não conseguem olhar olho no olho, tá nessa briga ferrenha, e isso é excepcional. Eu espero que continue dessa forma, porque é isso que faz a OpenAI querer fazer mais coisas mais rápido, e a Anthropic também, para um não passar o outro. Que a gente tá agora num momento em que eles estão tentando absorver a maior quantidade de gente possível como assinante. Então, a ideia é que quem assina o Claude não vai querer pagar para a OpenAI duas. Então, todo mundo é a ideia da Netflix versus Amazon Video versus Disney Plus. Então, todo mundo tá brigando pelo zeitgeist da ideia de quem tem a melhor harness, por exemplo. Então, hoje, para mim, nos projetos que eu testei, todos esses projetos que estão abertos no GitHub, o Claude tem sido mais disciplinado, mais organizado, mais previsível do que o Codex. O Codex, ele tende a não terminar tudo que eu pedi, especialmente se forem coisas mais complexas. Se eu peço coisas em paralelo, às vezes ele não faz tudo. Se eu interrompo e tento fazer alguma coisa, ele não volta para a primeira coisa, eu tenho que ficar lembrando, você não terminou a primeira coisa, termina. O Claude, eu consigo fazer uma tarefa complicada, ele quebra num plano, faz tudo em tarefas paralelas. Se eu interrompo e peço mais alguma coisa que eu lembrei depois, ele ou cancela, se for um ajuste, ou cria uma tarefa paralela e continua tudo em paralelo e ele termina todos. Do final ele me dá um valor, eu terminei tudo que você pediu. Então ele tende a ser mais disciplinado e organizado. Para mim isso é muito útil se eu tô, por exemplo, com 3, 4 projetos em aberto e eu não lembro se ele terminou ou não terminou, o Codex me deixa nessa dúvida. Puta, ele tinha terminado ou não tinha terminado? O Opus não, eu consigo confiar que eu posso deixar ele fazendo alguma coisa enquanto eu tô vendo o outro e depois rechecar e eu consigo ver. Então, mas isso, de novo, é a versão de abril de 2026. Perfeito. Pode ser que amanhã saia a versão nova do Codex e inverta tudo, entendeu? Eu sei que eu poderia criar usando, por exemplo, o Codex CLI, eu sei que eu poderia criar um arquivo, um MD, com algumas instruções para ele usar como se fosse uma skill do Claude, sabe? Eu sei que eu poderia fazer isso. Mas o Claude, para eu poder falar pro Claude criar uma habilidade também é muito foda. Ele pode... por exemplo, se eu for
Vamos criar um aplicativo aqui e eu quero fazer uma user experience ou uma user interface diferenciada, eu posso instruí-lo a criar uma habilidade específica para lidar com isso, meio que ali no chat ali rapidinho. Perfeito. Eu não sei se os outros conseguem fazer algo assim também. Tá, agora... É que essas facilidades do Claude... Isso é bacana, porque é o seguinte, até pro pessoal que tá ouvindo e não sabendo, tem um vocabulário novo que a gente precisa falar. Por exemplo, até então é IA. IA é o guarda-chuvão. Isso. Aí o povo já fala, não, eu já sei que existe LLM. E LLM é uma coisa, Computer Vision é outra, eu já sei que tem. Agora, qual a diferença do LLM da OpenAI para LLM da Anthropic? Aí já começa a ficar mais difícil. É porque um pensa mais, um pensa menos, fica mais, né? E aí você começa a descer para as ferramentas. Então a gente já falou, existe um harness, tem a rédea. E nessa rédea você pode ter skills, que são as habilidades. E aí todo mundo fica, fudeu, que porra toda. Você sabe me definir o que é uma habilidade, uma skill? Eu acho, bom, como eu uso assim, cara, eu pedi pro Claude fazer uma parada aqui nesse meu aplicativo, nesse meu projetinho aqui, que ficou tosco. Olhei e ficou tosco, eu sei que ele consegue fazer melhor, porque aleatoriamente de uma outra vez ficou melhor. Então, cara, ó, eu descobri que um amigo meu me falou que eu posso pedir pra ele criar umas habilidades. Então eu vou lá e peço assim, cara, ó, cria a seguinte habilidade, ainda dou o nome, ó, vai ser o I, o X Master, tá ligado? Toda vez que a gente for fazer alguma coisa nesse sentido, eu queria que você carregasse essa habilidade. Perfeito. O que tem nessa habilidade? Você agora é o melhor do mundo. Aí eu vou viajando lá como eu quero que ele construa essa persona, no fim das contas. Certo. Esse personagem que ele vai incorporar. E aí ele cria um arquivo que ele salva na minha máquina. E toda vez que a gente vai mexer em código que tem a ver com user interface, user experience, ele carrega essa habilidade e acaba me dando um resultado melhor, porque ele é como se fosse uma rédea dentro da rédea. Quase isso. Ou em parte. Tá próximo. Então agora vamos... Agora você vai entender. Tá. Então, quando a tal da LLM é um modelo que é um arquivão. Lembra que a gente explicou? É um arquivão que sobe ali na memória da GPU que ele vai usar para calcular coisas. Bacana. Para calcular o próximo token que forma a resposta. Para você manipular esse modelo, você faz um prompt, certo? Um prompt é o texto que você digita, o que você pede, seja na web, seja na rédea, que é a linha de comando, que é o programa Claude Code ou Codex. Prompts, existem vários tipos de prompt. Um dos prompts que você não vê, a gente chama de System Prompt. Então, isso por que chama rédea? A rédea manda para aquela sessão, ele já inicia com um contexto, com um monte de instruções que não tem na web, ou é diferente do da web. A web também tem, mas é diferente. Então, ele inicia, você é um assistente de programação, você tem acesso às ferramentas A, B, C, D, toda vez que o usuário fala A ou B, você responde C ou D, já tem uma série de instruções. Então, você abriu o Claude Code ou o Codex, ele já tem essas System Instructions. Daí tu manda o prompt. Gostaria de fazer a minha interface com front-end tal, com interface tal, com design tal. Você faz o prompt. Esse prompt vai via API para LLM, que vai fazer o deep thinking. Então, o que esse prompt maldito quer dizer? Ele quer dizer que eu tenho que pesquisar documentação de qualquer ferramenta de front-end, Tailwind, qualquer coisa assim, e aí ele devolve uma resposta. Para executar o que você mandou, eu vou ter que criar um novo arquivo, vou ter que baixar uma biblioteca, vou ter que fazer... Ele destrincha para você e você fala, quer fazer isso aqui ou não quer, né? Aí ele manda... Quando ele manda iniciar, você devolve, eu quero iniciar esse plano. Daí, do lado da LLM, ele é treinado hoje em dia, e essa que foi a grande diferença a partir de 2024 para 2025, que a gente chama de tool calling, que é chamada de ferramentas. A LLM que está rodando no servidor, ela não executa nada. Ela pede para a rédea executar, para o harness, para o Claude Code. Quem executa é o Claude Code. Então, ele foi treinado para que toda vez que tenha nesse plano, eu preciso criar um arquivo, ele manda uma função chamada create file igor.html.
E aí o harness recebe essa estrutura com essa função e executa na máquina a criação desse arquivo aonde a LLM mandou Aham. executar. Ou a LLM pede, cara, para eu poder modificar esse site, eu preciso saber que arquivos que tem. Então ele manda de volta a resposta no chat para a rédea, que a rédea não mostra para você, comando listar diretório. Aí ele lista os arquivos e devolve como novo prompt, um system prompt para a LLM. Aí é assim que ele sabe o que tem. E é por isso que a rédea é importante, porque é ela que executa todos esses comandos. Então, o tool calling, antigamente, antes de ter isso programado, treinado neles, a gente mandava como prompt, toda vez que você precisar mexer no arquivo, me manda um texto dizendo criar arquivo, entre aspas, entre parênteses, entre colchetes, porque aí no meu aplicativo de chat eu tento ver se apareceu esse texto e aí eu tento executar e mando. Só que como ele não foi treinado para isso, não tem nenhuma garantia que ele realmente ia responder com exatamente aquela função. Ele podia só devolver, preciso ver um arquivo. Tipo, na cabeça, ele não foi treinado para devolver isso. Então, tool calling é uma coisa que tem que ser treinada no modelo, ele tem que saber que tem ferramentas, ele tem que saber que tem que devolver uma resposta, sabendo que vai ter um intermediário que vai executar e devolver. Então, esse suporte de tool calling é que ajuda, então você junta o deep thinking, que é pedir para ele pensar quais passos tem que fazer. Nesses passos que ele devolve, ele já tem que ter treinado para devolver chamada de função, para complementar o prompt, para ele continuar pensando e aí devolver os comandos